Salve, professores, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal, dessa vez com lição nova. Essa aqui é a nossa lição do terceiro trimestre. E nesse terceiro trimestre a gente vai estudar o livro de Atos. Vamos conhecer a história da igreja. E aí na primeira lição, na lição de hoje, a gente já vai ver, sabe o quê? Milagre. Então vamos lá, vamos começar a nossa lição de hoje. O título da nossa lição é O Moço que Passou a Andar. E a nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 3, do 1 ao 10. Então, eu preciso que vocês leiam. Vocês precisam ler na Bíblia, para vocês terem a história completa. Porque aqui na nossa lição, ela já vem contando de uma forma para te ajudar, para passar para a tua criança. Então, não está completa. Então, para você saber a história toda, você precisa pegar a tua Bíblia, procurar lá em Atos, capítulo 3, e aí você vai lá, do 1 ao 10, e você vai ter a história completinha, e vai ser bênção na tua vida, tá bom? Então, por favor, se você não leu ainda, pega a tua Bíblia agora, dá um pause, assim, pega lá a tua Bíblia, lê, porque aí eu tenho certeza que já vai chegar histórias não, né? Ideias na tua mente, na tua cabeça. E o que a gente vai trazer aqui só vai complementar, só vai te ajudar, tá bom? Então, pega lá a tua Bíblia. Espaço dos alvos. Que a criança compreenda que a fé em Deus nos faz alcançar muito mais do que pedimos. E a gente tem versículos que dizem isso, né? Que Deus faz muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, realmente, de fato, isso aconteceu nessa história de hoje. Aconteceu com esse moço que ele não podia andar. Ele estava apenas pedindo algumas moedinhas e ele não tinha noção do que ele ia ganhar, que ele na verdade ganhou uma cura. Ele não tinha como pedir por cura, porque isso nunca iria passar na mente dele, que ele seria curado. Então ele estava pedindo apenas uma ajuda, algumas moedas. Inclusive, uma sugestão para vocês, quando a gente for chegar na parte da história, mas antes que eu esqueça, é para vocês trazerem umas moedinhas dentro de uma cumbuquinha, uma tacinha de sobremesa de metal. Eu tô lembrando disso porque eu estou vendo que eu não trouxe. E aí essa é importante porque vai fazer barulho quando você estiver contando a história para o teu pequeno. Então, já que a tia não trouxe, você já anota aí, já lembra para levar para a tua aula. Vamos lá? Espaço da professora. Neste trimestre, vamos aprender as histórias do livro de Atos. As crianças vão vivenciar uma jornada de aprendizagem bíblica, cheia de conhecimentos e atividades lúdicas. Através do ensino, você as conduzirá ao caminho da verdade. E é isso, né? A Bíblia, ela nos mostra o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ela vai nos mostrar o caminho que nos conduzirá para o céu. E aí a gente está ensinando o caminho para as nossas crianças. E dessa vez a gente vai contar a história da igreja, né? Como começou depois que Jesus subiu aos céus. Fale do tema com empolgação. Desperte nelas o desejo de conhecer as belas histórias do livro de Atos. Aí eles vão chegar agora na sugestão deles. Nesse trimestre, todo trimestre, quando muda, né? Trimestre novo, eles querem que a gente renove a nossa sala, renove a decoração. Eu sei que nem sempre é possível. Eu faço parte de 2 escolas dominicais. Em uma eu tenho a minha salinha, então eu consigo modificar alguma coisa, consigo colocar a tarefinha dos meus meninos ali em uma parede. Mas já na minha outra escola dominical eu não consigo, porque eu não tenho esse espaço definido. A gente fica onde dá. E amém, porque pelo menos as crianças estão ouvindo a palavra de Deus, as crianças estão indo, elas querem estar, elas têm sede da palavra de Deus, elas estão lá. Então, assim, faça conforme vocês puderem. Se vocês puderem renovar a sala a cada trimestre, amém. Se não puder, não tem problema. Mas aí eles têm uma sugestão aqui. Sugerimos um grande mural em formato de Bíblia aberta. E a cada domingo, depois de contar a história, cole nele a figura da cena principal da lição. Eu não trouxe uma sugestão, um molde ou algum para vocês verem, porque tá fácil. Eu compraria duas
cola 7 preta, colocaria lá, que aí seria um lado e o outro lado da Bíblia, e faria alguma coisa assim. E aí você vai colocando as imagens. Se for para colocar os nossos visuais, cola 7 vai ser pequeno. Mas se você for tirar tipo uma xerox aqui da lição, para ser do tamanho da lição, tá certo, vai ficar legal e eles vão lembrar. Depois você pode recapitular lá pro final. Vocês lembram dessa tal história? Na primeira aula a gente aprendeu sobre um moço que não andava. Na segunda aula a gente aprendeu sobre Safira. E aí vocês vão indo e eles vão lembrando. Provavelmente eles não lembrem muito bem, mas com a ajuda eles vão lembrar. Aí no espaço do louvor, eu não trouxe sugestão hoje para vocês, porque a sugestão é da harpa. É o hino 515 e eu conheço. Se eu conheço, eu tenho certeza que você também conhece. E aí, se você não conhece o hino 515, não tem problema. Você pode procurar a música de, sei lá, Aline Barros, que tem do Cego de Jericó, não vinha aí fazer assim, Milagres, eu acho o nome. Então ela tem também sobre a pessoa que não andava direito, fala de várias coisas, então você vai conseguir. Mas aí se você souber o hino da harpa, é bom que as crianças também já vão começar a aprender. Eles precisam aprender para eles cantarem com a gente, não é? Espaço de reflexão. O livro de Atos apresenta a história da igreja primitiva. Jesus ordenou aos discípulos que fossem levando o evangelho e proclamando ao mundo a mensagem da salvação. Os sinais acompanhavam os discípulos, curas e milagres marcavam o ministério dos apóstolos. Então, a igreja primitiva, e é sobre a igreja primitiva que a gente vai falar todo esse trimestre. Então, a gente vai contar a história da igreja para as nossas crianças. Então, como ele já disse aqui antes, fale com empolgação. Então, que eles fiquem curiosos, que eles queiram saber o que é que está acontecendo. Aqui, agora vai falar sobre o nosso texto áureo. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho. Marcos 16 e 15. Tem criança que já sabe esse versículo decorado. Então, ele é interessante. Ele deu uma ideia aqui muito, muito boa. Eu gostei muito da ideia que eles deram, mas eu não trouxe. Eu trouxe outra porque eu entendo que se a lição já te ensinou alguma coisa, eu preciso trazer algo ou para complementar, ou para que isso aqui, se não funcionar para você, você tenha uma outra opção. Então, a opção da lição eu amei, que ele pede pra gente trazer um papel pardo, papel guache, alguma coisa assim, estender uma folha no chão e colocar os passinhos das nossas crianças, pintar o pezinho deles e botar eles pra andar nesse papel. E depois é que a gente vai escrever, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho. Então, vai ser os passinhos das nossas crianças. Só que aí eu entendo que tem igreja que não tem salinha para fazer isso, que as nossas crianças ficam até mesmo dentro da igreja com os adultos, que a gente fica aquele Então, não sei qual é a tua realidade. Então, pode ser que você não tenha um espaço para fazer isso. Vai sujar a parede da igreja, vai sujar o chão, vai ficar chato. Então, eu trouxe uma outra opção. Mas se você puder fazer isso daqui que a lição sugeriu, eu acho que fica lindo e já vai servir de decoração para tua sala. Aí aqui, vamos lá? Eu escolhi fazer em letra cursiva. Eu prefiro, apesar que eles conhecem mais a letra bastão. Mas como eles não sabem ler, eu prefiro fazer um outro tipo de letra. E aí eu coloquei as crianças em fila indiana, seguindo felizes para elas irem falar do evangelho. Aí, vou mostrar esse aqui também para vocês, mas eu não vou mostrar agora a história. Esse aqui eu já fiz um pouquinho diferente. Coloquei aqui lição 1, a mesma letra, porque eu gosto dessa letra. Eu gostaria que a minha letra fosse assim, ela não é. Então, e coloquei também as crianças em fila indiana. Eu queria ter pintado essas crianças, mas eu não tive tempo. Eu tive menos de uma semana para preparar essas duas aulas e em menos de uma semana eu ainda fiquei doente. Então, amém, né? Então, se vocês imprimirem, tanto esse quanto esse vai estar no PDF de vocês. Se vocês quiserem fazer esse daqui, vocês podem pintar com lápis de cor mesmo, que vai ficar mais bonitinho, vai ficar fofo. Então, agora a gente chega na parte da nossa história. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês os visuais da CPAD. Que quem tem, amém, glória a Deus, é uma bênção. Quando a gente não tem tempo de preparar uma lição, eles nos salvam. E dá também para contar a história
com os bonecos e usar também os visuais, não tem problema. Aí aqui tá o rapaz, que tem problema, ele é coxo. Aí os meninos chegando, Pedro e João, falando com ele pedindo, né, a ajuda. Eu disse pra vocês, uma tacinha de sobremesa de metal, daquelas de inox. Bota as moedinhas, a gente fica balançando. Me dá uma moedinha, me dá uma moedinha. Era pra eu estar fazendo isso aqui agora, né? Mas, como eu disse pra vocês, eu esqueci. Então, bora lá. Aí ele diz, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele fica bom. Tá bom? Essa é a nossa história de hoje. Então, agora eu vou mostrar pra vocês outras sugestões. Eu tenho essa sugestão aqui, que muitas de vocês, assim como eu não tinha dinheiro para comprar visual da CPAD. Então, eu tinha que fazer a lição do jeito que eu podia. Então, quem não tem o visual pode usar esse daqui. Os visuais que vão estar aqui estão no PDF de vocês. Então, aqui é uma caixa. Eu não fiz nem a parte de trás, ó. É uma caixa. Cobri ela com EVA. Já trouxe isso aqui outras vezes. É bem simples. Aqui são palitos de churrasco. E eu colei as folhas uma na outra. Assim, pra ficar bem grande. Colei assim. Tipo aquelas cartas quilométricas de antigamente. E aí agora, quando eu enrolo aqui os palitos de churrasco, a nossa cena muda. Então, vai dizer, crianças. A gente falou já do textual, né? Então, que tem que ir pelo mundo, vamos voltar lá. Deixa eu voltar lá. Olha, a gente tem que ir pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, vamos lá, vamos anunciar o evangelho? Olha, teve um dia que Pedro e João estavam andando pela cidade, eles estavam falando de Jesus para todas as pessoas. Por quê? Porque quem tem Jesus não consegue não falar de Jesus. Vocês falam de Jesus para os coleguinhas de vocês? Então, eles chegaram no templo. E quando eles chegaram lá, tinha um homem, olha, mesmo eu contando com isso daqui, o meu pratinho de sobremesa com a moedinha ia fazer diferença agora. Me dê uma moedinha, por favor. Faça de conta que ele tá aqui, fazendo barulho. Ou então, editor, coloca um barulhinho aí de moeda. E aí ele tá pedindo as moedinhas, né? E eles vão dizer agora que não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele levantou e ficou bom. Então, isso aqui tá no teu PDF. Tia, mas eu não tenho uma caixa, eu não sei fazer, meu Deus. Você não tem o visual da CPAD. Você pode usar esse como visual da CPAD. Pode passar de um por um e contar, não tem problema. E aí, a terceira opção para vocês, eu trago para vocês o templo. Eu já trouxe esse aqui outras vezes. Da mesma forma, gente, é apenas uma caixa. Uma caixa. E ela tá embrulhada. Eu imprimi acho que coloquei no Google Pedras, alguma coisa assim. Imprimi. Aqui são rolinhas de papel higiênico, não, de papel toalha. Cobri com papel laminado. Fiz aqui as portinhas, o degrau. E temos um templo. Eu lembro que quando eu postei esse daqui no Instagram, teve muitas visualizações em poucos minutos. Porque eu fui postando passo a passo. Então, assim, são coisas fáceis de fazer, você pode fazer. E aí eu trouxe o templo, aí trouxe o nosso moço, o pedinte. Vocês estão observando que ele tem uma perninha menor que a outra? Eu acho que dá pra ver. Então ele precisa de uma bengalinha, né, pra ele poder andar. Então a bengalinha vai ficar desse lado aqui. Então ele chegou lá no templo e ele tá sentado aqui pra pedir. Gente, não precisa ter um boneco diferente para cada história, não. Eu tenho esses dois que eram de outras histórias. Mas o que acontece? Eu queria que fosse bonequinho assim e não de rolinho, nem nada, porque esse bonequinho aqui parece uma pessoa. Então tinha que ser, como são da mesma história, precisava ser assim. Então a gente vai dizer que eles estão aqui, que o nosso coleguinha aqui tá triste porque ele não consegue andar. Ele tá triste, tadinho. E tá pedindo ajuda a todo mundo e o povo passa e nem dá ajuda pra ele, tadinho.
Mas aí chegaram 2 e viram que ele estava triste. E aí disseram assim, olha, esse aqui falou assim, ó, ele tava, não tenho ouro, não tenho prata, não posso fazer nada. Mas esse aqui diz assim, dá a mãozinha pra ele, ó, levante e anda, que o que eu tenho isso eu te dou. E aí a perninha dele, ó, ficou boa. Será que deu pra pegar? Deixa eu puxar aqui de novo. O pezinho dele tava curtinho, que ele era coxo. E aí quando eles falaram, em nome de Jesus, levante e anda, a perninha dele ficou boa e logo, ó, ele ficou feliz. E aí esse bonequinho aqui é super tranquilo de fazer, gente, super fácil. Não sei se dá pra ver porque ele é pequeno, então eu trouxe de um outro visual pra poder mostrar pra vocês como é que faz. Aí você vai dizer, tia, esse visual não tem nada a ver com a história. Aí eu vou dizer pra você que tem, porque ele vai te mostrar como é que faz o negócio da perninha. Esse aqui, ele vai, olha, ele vai crescer. Então, ele cresceu, tá vendo? Então, a mesma história da perninha dele. A perninha dele cresce. Então, você vai pegar... Aqui tá tudo preto. Então, eu vou colocar o contrário, só pra vocês terem uma noção de como é. No caso, aqui seria o corpinho do bonequinho. E aqui seria só o pezinho que estaria aparecendo, né? Aí atrás você estaria vendo o restinho da perna. Aqui. Seria o resto da perna que está escondida. Então aqui tem um negócio para segurar a perna, que tá assim também. Então aqui tá segurando. E aí quando for crescer, só é puxar. Como tem isso aqui, não vai deixar cair. E aí o teu bonequinho vai crescer. Ou a perninha dele vai crescer a mesma coisa. Tá vendo? Puxei. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Então, é assim que a gente faz esse menino que tá precisando de um milagre. Terminamos a história. A gente tem o espaço das artes. E aí, ele deu a ideia da gente levar para as crianças um quebra-cabeça. Elas não conseguem montar quebra-cabeças muito pequenos ou bem detalhados, fica difícil. Então, eu vou deixar esse aqui no PDF para vocês. É um próprio visual da nossa lição. E não sei se dá para ver aí no vídeo, mas ele tá todo quadriculadozinho. Então, vai ser um quebra-cabeça com apenas 12 peças. E como não tem que encaixar nada, eles vão conseguir fazer. E você pode ir ajudando, tá bom? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero ter ajudado vocês, ter aberto a mente de vocês. E se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário pra gente saber o que tá legal, o que não tá, que precisa melhorar, tá bom? Então, que Deus abençoe e até a próxima lição, que é comigo de novo. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular
81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.